Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Iniciemos o Sementeira Cristã de hoje com a oração da bondade. Senhor, vimos pedir-te a paz, a sabedoria e a bondade. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes e compassivos. Queremos ver teus filhos como tu mesmo os vês. E por isto, não queremos ver senão o bem em todos. Senhor, fecha nossos olhos a toda maldade. Guarda nossa língua de toda calúnia. Que sejamos tão bondosos e alegres que todos os que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia nós te revelemos a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na seção Livro Aberto, vamos destacar a questão número 982 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: é necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Resposta: se assim fosse, todos os que não creem ou que não puderam esclarecer-se seriam deserdados, o que é absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via que a ele conduz. Hoje falaremos sobre a visão espírita com relação ao divórcio. Para falarmos sobre divórcio, não temos como não falar sobre o casamento. O casamento, ou a união de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência, através do qual duas criaturas se confiam uma à outra com a finalidade de assistência mútua. Nessa união, dois corações se doam, um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, para desenvolvimento de valores para a vida. Mas, para que a união reflita os propósitos da lei divina, necessário é que se baseie na responsabilidade recíproca. Sim, porque no casamento, cada um se entrega ao outro. Então, por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre eles. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas, interrompe-se a comunhão recíproca, gerando dolorosas repercussões na consciência e estabelecendo problemas kármicos, de solução muitas vezes difícil, pois ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Ouçamos a narrativa contida no livro Vida a Dois, de Jamiro dos Santos Filho. Reinaldo e Marina se preparam para sair. Eles foram convidados para o casamento de um amigo. Após rápido banho, ele vestiu-se.
Estava impecável, a roupa bem posta, a barba bem feita e todo perfumado. Com a chave do carro nas mãos, Reinaldo anda de um lugar para o outro da sala. A todo instante olha no relógio. Vamos, Marina, não podemos chegar atrasados. Calma, meu bem, só mais 1 minuto e estarei pronta. Ele espera, passam-se mais 15 minutos e nada. Reinaldo vai até o quarto e o que vê? Marina nem se vestiu. Está pintando os olhos e mais uma vez ele pede. Marina, seja mais rápida. Já vou. Ele sai do quarto, vai até a sala, liga a televisão. Como é que pode demorar tanto, pensa ele. É sempre assim. Com muito esforço, ele ainda se controla, está impaciente, está nervoso. Mais 15 minutos e ele volta ao quarto. Quando entra, não consegue mais segurar a impaciência, pois ela ainda não está pronta. Então, fala exaltado. Marina, você me esgotou, assim não dá. Eu não quero mais sair, está bem? Que é isso? Você é muito impaciente, sabia? Impaciente? Estou esperando há mais de meia hora e você ainda diz que sou impaciente? É sim. Marina, é sempre assim quando vamos sair. Será que você não percebeu? Há anos é a mesma coisa. Olha, eu não tenho culpa da sua pressa, está bem? Eu não vou mudar meu jeito de ser. Não vai mesmo, pois você é difícil. E tem mais, etc. Enfim, não foram ao casamento. Reflitamos. É lógico que no futuro esta união entre dois seres será composta de um vínculo de afinidade e amorosidade. Será a união ideal, expressando consideração e apoio mútuos na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas estão ainda detidas e arraigadas a débitos graves, inclinadas ao desequilíbrio e abusos. Por isso, perante a lei de causa e efeito, são exigidas severas ações para regular e equilibrar as construções do mundo moral. Estas criaturas, através de milhões de uniões supostamente infelizes, reparam faltas passadas em situações francamente expiatórias, conquistando ajustes e aprendizados através do sofrimento purificador. Então, reconheçamos nas uniões infelizes oportunidade bendita que o Pai nos oferece para desenvolvermos responsabilidades que foram esquecidas e desprezadas. É aí, nos laços matrimoniais definidos pelas leis do mundo, que se operam burilamentos e reconciliações para a sublimação da alma. O casamento será sempre um instituto de alegria e esperança a todos que aguardam o aperfeiçoamento da alma. E as lutas e esforços de cada um representam o progresso das criaturas, ganhando novos horizontes de evolução. Partindo deste entendimento, reconheçamos que não existem uniões conjugais ao acaso. Por isso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Mas o Espiritismo é uma doutrina de liberdade e responsabilidade. O divórcio é lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Desta forma, entendemos que a doutrina espírita não é contrária ao divórcio, mas também entendemos que em momento algum estimula esta prática. Como já dissemos, entende a doutrina espírita que o casamento, a união entre dois seres, é oportunidade abençoada de desenvolvermos laços de afeto. Como nem sempre as uniões na Terra buscam este objetivo, fica difícil o relacionamento em bases de responsabilidade, de sentimento,
dificultando assim o convívio e a harmonização nos lares e nos corações com bases sólidas. Na afirmativa de Jesus, não separeis o que Deus uniu, devemos entender como proposta de compromisso assumido, através da qual estamos recebendo uma oportunidade valiosa de cumprimento de um dever. Porém, em momento algum, o espírito deixa de exercer seu livre-arbítrio, o que não descarta de assumir a responsabilidade decorrente do seu ato livre. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tratou desta afirmativa quando, no diálogo narrado por Mateus, Jesus se reporta a dureza do nosso coração como causa da separação entre marido e mulher. Deus une pelo amor. Quando existe o amor e a afeição, não existe a separação. Como já dissemos, o Espiritismo é uma doutrina de liberdade e responsabilidade, onde cada um de nós é livre para tomar as decisões que nos competem. No entanto, recolhemos em forma de bênçãos ou aflições o resultado de nossas próprias atitudes. É da lei de causa e efeito. Na questão do divórcio e das relações afetivas, gostamos sempre de citar Emmanuel, um profundo conhecedor da alma humana, quando nos diz que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência e o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Será que o divórcio pode ser parte do aprendizado que temos que viver? Ou será que é uma desistência, Eurípides, nos compromissos que assumimos perante a espiritualidade? Nara, acreditamos que a maioria dos divórcios esteja na conta das desistências ou fugas que realizamos ao longo da nossa vida. A responsabilidade de cada um de nós é que muda em relação às situações que se apresentam. Muitas vezes, os casamentos são desfeitos em concordância dos parceiros. Digamos, desistência a dois, que não causa grandes perdas. Em outras situações, um dos parceiros pode se sentir bastante lesado nos seus sentimentos. Cada caso é diferente e, portanto, as responsabilidades também. O divórcio, muitas vezes, não é tão suave como descrito. Separar o que já está separado, mas acompanhado de muita carga de ódio, mágoa, ressentimento e dor. Seria em relação a esses casos que o Espírito Emmanuel, certa feita, nos falou sobre não arrebentar os nós que podemos desatar. Então pensemos, para se evitar males maiores, melhor uma situação de desistência de uma programação, para não se complicar mais ainda o destino. Para sabermos qual o momento de desatar os nós e evitar males maiores, perguntemos a nós mesmos se estamos aplicando racionalmente as ações pacificadoras em nossas vidas. Veja bem, unir-se a outro ou outra significa racionalmente colocar o entendimento no sentimento. Em relação às separações, Emmanuel nos fala que o melhor é que não sejamos nós aqueles que a busquemos, mas quando nosso parceiro quiser partir, que nós o libertemos. O significado desta libertação é o trabalho interno de nossas almas, no sentido de não acolhermos mágoas, ressentimentos, ódios. É um exercício que precisamos começar a realizar. Entendemos que a separação deve acontecer no momento em que o convívio entre os dois cônjuges esgotou todas as possibilidades e pode levar a um mal maior. Neste caso, é preferível a separação. Enfatizamos ainda, não nos é lícito estimular o divórcio, em tempo algum.
Cabe-nos reconfortar e reanimar os irmãos nesta situação de provação e aprendizado. Se rogaram estas experiências antes do renascimento no plano físico e as aflições os fizeram desistir do propósito almejado, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém tem o direito de torturar ninguém diante das leis eternas. Portanto, o divórcio baseado em razões justas é providência humana, mas claramente compreensível diante da lei de evolução. Cabe a todos nós estimular a nós próprios e aos outros para não nos arredarmos das obrigações que nos foram confiadas e mantermos-nos fiéis aos compromissos assumidos pelos vínculos do casamento. Porém, aqueles que desejam a separação, nossa obrigação é respeitar-lhes a liberdade de escolha, sem ferir-lhes a decisão. Outro ponto é a questão dos filhos, que são sempre um motivo para se tentar, com boa vontade, resolver as situações delicadas que se apresentam dentro de um casamento, de forma a dar-lhes segurança para o seu desenvolvimento. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos os seguintes dizeres: quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitissem aos filhos, e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Acrescentamos que não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos da criação divina. Ninguém deve abusar do outro. E respeitemos o direito de a vítima se libertar de qualquer compromisso com o agressor. Mas se a união trouxe filhos, cabe a ambos a responsabilidade de nunca renunciar ao dever de ampará-los, sobretudo se eles não atingiram a idade da autonomia pessoal. Homem ou mulher separados pelas injunções do matrimônio, se têm filhos, que se voltem acima de tudo para essas aves tenras do recinto doméstico, agasalhando-os sob as asas do sentimento e da ternura, por amor a Deus e a si mesmos, até que se habilitem a assumirem as próprias responsabilidades. Nunca se arrisquem a agravarem a própria situação perante o futuro, abandonando os filhos à própria sorte, sem a contribuição dos cuidados naturais que a paternidade exige. Lembremos ainda que os divórcios jamais foram programados na espiritualidade, e sim ocorrem devido a diversos fatores, inclusive na perfeita prerrogativa do uso do livre-arbítrio do espírito encarnado. Em tempo algum, haverá uma programação visando a uma desvinculação afetiva. Fazendo algumas observações, podemos dizer que a maioria dos casamentos é programado, acertado ainda na espiritualidade. E se realmente é crescente o número de divórcios, é porque a maioria dos casamentos aqui na Terra visa reajustes, ou seja, são casamentos provacionais. E certamente o relacionamento não será dos mais fáceis. Enquanto desencarnados, podemos perceber com muita clareza a extensão de nossos débitos e aceitamos nos reunir para diminuir ou saldar estes mesmos débitos. Uma vez encarnados com a bênção do esquecimento dos desajustes passados, nos deixamos envolver mais uma vez pelos prazeres que o mundo nos oferece e voltamos quase sempre a falir nos compromissos assumidos. O número crescente de divórcios deve-se a um entendimento equivocado de felicidade e objetivos principais que buscamos na vida material.
E acrescentamos que, na realidade, não temos que aguentar um casamento infeliz. O que realmente precisamos é tentar transformar esta infelicidade em aprendizado e oportunidade de harmonia. Lembremos do ensinamento de Paulo: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Quando aguentamos, entre aspas, um casamento infeliz, na maioria das vezes não estamos construindo uma relação saudável. O ideal é buscarmos nos transformar, buscar soluções, buscar observar a vida sobre um outro aspecto ou sobre um outro ponto de vista, estendendo as nossas percepções para além de nosso mundo acanhado. Aguentar e manter sentimentos de mágoa, ressentimento, não é saudável para ninguém. Temos que ter harmonia vibratória em nosso coração e em nosso lar. Emmanuel nos recomenda, diante da situação de divórcio, que nos lembremos: equilíbrio e respeito mútuo são as bases do trabalho de quanto se propõe garantir a felicidade conjugal, de vez que o lar é semelhante ao comboio em que filhos, parentes, tutores e afeiçoados são passageiros. Assim, toda perturbação no lar, frustrando-lhe a viagem no tempo, tem causa específica. Qual acontece ao comboio quando estaca indebitamente ou descarrila, é imperioso angariar a proteção devida para que o carro doméstico prossiga adiante. No transporte caseiro, quase todos os acidentes se verificam pela evidência de falhas diminutas, que, em se repetindo indefinidamente, estabelecem por fim o desastre espetacular. Essas falhas, no entanto, nascem do comportamento dos mais interessados na sustentação do veículo, ou propriamente do marido e da mulher, chamados pela ação da vida a regenerar o passado ou a construir o futuro pelas possibilidades da reencarnação no presente. Falhas essas que se manifestam de pequeno desequilíbrio até que se desencadeie o desequilíbrio maior. Alguém perguntará como situaremos o divórcio nestas comparações. Divorciar, a nosso ver, é deixar a locomotiva e seus anexos. Quem responde pela iniciativa da separação, de certo que larga todo esse instrumental de serviço à própria sorte e cada consciência é responsável por si. Não ignoramos que o trem caseiro corre nos trilhos da existência terrestre com autorização e administração das leis divinas. E sendo assim, o divórcio, expressando desistência ou abandono de compromisso, é decisão lastimável, conquanto às vezes necessária, com raízes na responsabilidade do esposo ou da esposa, que a rigor, no caso, exercem as funções de chefe e maquinista. Concluindo, o programa Sementeira Cristã vem fazer um apelo a todos aqueles que buscam a harmonia nos lares e nos corações ansiosos. A formação do grupo familiar é conquista nobre do processo evolutivo no qual o ser humano cresce. A tecnologia atual, aliada à ciência, que ensejou a conquista do cosmo, infelizmente não conseguiu impedir os grandes desastres familiares, vitimada a família por inúmeros fatores que se fazem presentes no organismo social de forma cruel. Por isso, a família está formulando um vigoroso pedido de socorro à sociedade em geral. É um SOS dirigido às mentes e corações, convidando todas as criaturas à reflexão e ação imediata no dever e no bem. À seriedade no que se refere aos deveres domésticos, à renúncia em benefício dos filhos, à abnegação junto aos corações, ampliando a área de amor,
ao respeito recíproco dos cônjuges que se comprometeram a edificar um lar feliz. Todos estamos carentes e frustrados, clamando por justiça e amor. Mas para alcançarmos esse desiderato, a família merece de nós vigilância e cuidado. A família, como laboratório vivo de experiências e aprendizado, é uma verdadeira escola de educação dos espíritos na sua ansiosa busca da felicidade. Mas, disse o mestre, ela não é deste mundo, mas pode nele começar. O Espiritismo vê a família com vistas ao futuro, além da reunião de pessoas. É reduto sagrado de espíritos imortais, num programa de aprendizado com vistas ao futuro. É através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância e muito mais, atingiremos o progresso moral. Esse progresso que representa a grande batalha que se trava no íntimo do ser humano. A grande batalha para extirpar o egoísmo, o ódio, o ciúme entre familiares, transformando estes sentimentos em simpatia, afinidade e amor, brotando nos corações de cada membro da família. Nosso propósito é trazer uma contribuição na tentativa de despertar as almas para encontrar soluções que diminuam o sofrimento nascido da ignorância do que seja a missão da família na Terra. Família não é foco de lutas e problemas, é oportunidade de harmonia e reequilíbrio. É fonte geradora de felicidade na conquista dos princípios espirituais superiores. É oportunidade de conquista da plenitude interior e da felicidade absoluta, destinação de todos nós. Casamento é proposta de reequilíbrio de almas, oportunidade de edificação, amadurecendo emoções, corrigindo sensações e aprendendo fraternidade e renúncia. Sério compromisso exigindo responsabilidades recíprocas para o futuro e no futuro não surgirem circunstâncias mais dolorosas que somente pesadas renúncias e fortes lágrimas levarão à solução. Para o êxito matrimonial, exige-se o exercício de singelas diretrizes de comportamento amoroso. Os sinais de alarme podem nos informar quais as dificuldades antes de agravar a união conjugal. Silêncios injustificáveis entre os cônjuges. Tédio inexplicável junto ao companheiro e companheira. Ira disfarçada diante da opinião do outro, irritabilidade dentro do lar, desinteresse pelos problemas do outro, falta de troca de opiniões, atritos contínuos capazes de provocar agressões verbais e muitos outros mais. A sensatez nos convida a abrir o nosso coração, um para com o outro, para corrigir e reorganizar o panorama afetivo. É natural que ocorram desacertos, mas a questão não é separação, e sim de redescobrimento do que já se possui. Antes de qualquer decisão precipitada, cada um deve ceder com o que lhe cabe a benefício dos dois. A doutrina espírita nos conclama a deslocar-nos de nós mesmos em favor do próximo, a assumirmos a responsabilidade ante as leis da vida. E o próximo, mais próximo, é o esposo ou a esposa, junto a quem assumimos espontaneamente o dever de amar, respeitar e servir.
O amor é de origem divina. Quanto mais se doa, mais se multiplica, sem jamais exaurir-se. Ama, pois. Onde há amor, superam-se desentendimentos, incompreensões e discórdias. Pensa, refletindo antes de casar. Reflexiona muito, porém, antes de debandar após assumidos os compromissos. Não use nunca de precipitação através de soluções que às vezes complicam as situações. Dê tempo ao tempo. Tenha paciência e confie em Deus. No nosso momento musical, vamos ouvir de José Antônio e Hernani, do CD Ame Sua Vida, volume 1, a melodia Quero Amar. Pra se aprender, nascer e renascer, essa é a grande magia, a grande magia. Eu quero ir buscar evolução, unir meu pensamento rumo ao bem e à emoção. Agora minha vida é diferente, eu tenho Deus em mim presente, que assim seja. E que assim seja. Vou consertar o que eu errei, porque o presente eu já ganhei o amor. Por tanto tempo procurei a paz, foi tão difícil de encontrar. Agora que eu encontrei, jamais eu vou deixar de amar. Pra se aprender, nascer e renascer, essa é a grande magia, a grande magia. Eu quero ir buscar evolução, unir meu pensamento rumo ao bem e à emoção. Agora minha vida é diferente, eu tenho Deus em mim presente, que assim seja. E que assim seja. Vou consertar o que eu errei, porque o presente eu já ganhei o amor. Por tanto tempo procurei a paz, foi tão difícil de encontrar. Agora que eu encontrei, jamais eu vou deixar de amar. Por tanto tempo procurei a paz, foi tão difícil de encontrar.
Sementeira em Foco. Continuamos divulgando as palestras do 48º mês de Kardec, evento promovido pela USE Intermunicipal de Franca. Hoje, dia 16 de outubro, às 20 horas, pelo canal YouTube USE Franca, teremos Guilherme de Albuquerque de Recife, que falará sobre a imortalidade estudada à luz da psicografia. No dia 22 de outubro, mesmo horário e mesmo canal, teremos Leda Biquet, de Ribeirão Preto, apresentando o tema Allan Kardec, um visionário? Participem! Na divulgação das instituições espíritas de nossa cidade, hoje vamos ouvir Meire Gaspar Martins, presidente do Centro de Retificação Espiritual Irmão Samuel, que nos conta sua história. Meu nome é Meire Gaspar Martins, sou presidente da Casa Espírita Grupo de Retificação Espiritual Irmão Samuel, nome dado pelo nosso mentor, porque quando ele se identificou ao meu irmão Alcione Martins, que ia trabalhar com ele e que o chamasse de Samuel, e que ele era um médico alemão morto na Segunda Guerra, chamado Dr. Hans. Meu irmão, no começo, passou por vários problemas por não aceitação do seu trabalho. Até conversando com nós da família, somos de família espírita desde nossos avós, oferecemos a ele um cômodo que havia em minha casa. Ficava fora e que ele poderia atender o pessoal. Ficava a rua José Marques Garcia, 451, Cidade Nova. Ele trabalhou neste lugar de 25/1/2006 até 27/1/2017, fazendo este trabalho fraterno, e aos sábados, para quem interessasse, fazíamos o estudo no lar. Com a necessidade da ampliação do centro, foi construído sua sede própria com a ajuda do nosso grupo de voluntários, de doações e eventos. Foi construído em 4 anos, que fica hoje a rua Joaquim Cândido Guilobel, 5651, esquina com a Joaquim Le Breton, 701, Santa Terezinha, levando o mesmo nome, Grupo de Retificação Espiritual Irmão Samuel. Foi ampliados atendimento fraterno, de terça a sexta-feira, o estudo somente lá na casa, e aplicação de reiki a segunda-feira, juntamente com o mentor do meu irmão, que fazia a cirurgia espiritual. Ficamos seguindo assim até que no dia 3 de outubro de 2019, meu irmão veio a falecer com um infarto fulminante. Confesso que nos abalou a todos, nós, por mais que acreditamos na reencarnação, na morte, e porque aconteceu, somos imperfeitos. Sofremos ainda, estamos na Terra para aprender, para evoluir, mas foi muito difícil, mas uma bênção ter que continuar os trabalhos do centro. Logo em seguida veio a pandemia e paramos nossas atividades. Com o passar dos dias, voltamos a trabalhar, a prosseguir somente nós, alguns do grupo. Temos todos os cuidados exigidos, com muita fé na espiritualidade que não nos abandonou nunca, nos dando coragem, fé. Sou média intuitiva, tudo que fiz depois da partida do meu irmão foi intuída por eles. Passarei agora a vocês nossas atividades que fazemos hoje em dia. Às segundas-feiras, o reiki, das 19 às 21 horas, juntamente com a aplicação da cromoterapia. Às terças-feiras, entrega da sopa. Antes levamos a palavras de Jesus, o passe, e em seguida todos pegam a sopa no portão, às vezes cestas básicas
nós oferecemos das 16 às 17h30. Às quarta-feira, estudo da doutrina espírita, passe, oração para os necessitados. Esse trabalho é aberto das 19h30 às 21h. Às quinta-feira, damos lanche para a criançada e também os adultos. Primeiro a palavra de Jesus, o passe das 17 às 18h, depois o lanche com refrigerante, que é aquela felicidade. Sexta-feira, trabalho fechado, estudo da mediunidade, socorro espiritual, das 19h30 às 21h. É isso que fazemos no momento. Obrigado a todos, a Sementeira Cristã, pela oportunidade. Para quem quiser conhecer nosso centro, que fica à rua Joaquim Cândido Quilobel, ou mesmo trabalhar, estamos de braços abertos. Gratidão, paz e luz. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Em História Transformando Vidas, vamos ouvir a mensagem do livro Histórias da Vida, de Antônio Baduy Filho, Contradições. Quem interpreta é Tales de Andrade. A senhora desconhecia os comentários que se desenrolavam à sua volta. Descera do carro luxuoso e entrara na loja para as compras. Estava muito feliz, pois fora presenteada pelo esposo. As pessoas que ali se achavam notaram-lhe alegria no rosto, não sem uma ponta de contrariedade. Registraram-lhe as vestes bem talhadas, em conversas invejosas. Admiraram-lhe as joias rutilantes, entre frases de maldade e despeito. Contudo, nesse meio tempo, uma ambulância passou pela avenida com grande alarde. As clientes correram à porta para ver o que se passava. A sirene soava insistentemente. Carros encostavam-se, dando passagem. Todos comentavam com pesar e expressavam frases de piedade. Talvez seja uma mãe de muitos filhos, diziam alguns. Pode estar à morte, afirmavam outros. Quando a ambulância já se encontrava longe, ainda algumas senhoras enxugavam lágrimas discretas. Irmão, procuremos fugir de tais contradições em nossos atos. Saibamos entender as criaturas nas posições em que a sabedoria divina as coloca. Na verdade, o que temos feito até agora é ofertar palavras de carinho e bondade aos que sofrem provas piores do que as nossas. Entretanto, diante dos que trazem a vitória e a alegria, quase sempre lhes reservamos as expressões de revolta e despeito. Pensadores e suas reflexões. Vamos ouvir CNN Soft em mensagens sobre a amizade. De acordo com o maior estudo já realizado sobre a saúde humana, feito pela Universidade de Harvard durante 75 anos, o fator que mais afeta o nível de saúde das pessoas não é a riqueza, nem a genética ou a rotina, nem a alimentação. São os amigos. Ter laços fortes de amizade aumenta a nossa vida em até 10 anos e previne uma série de doenças. E isso acontece porque a ocitocina, o hormônio que estimula as interações entre as pessoas, age no corpo como um oposto da adrenalina. Enquanto a adrenalina aumenta o nível de estresse, a ocitocina reduz os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea, o que diminui a probabilidade de ataques cardíacos e derrames. Pesquisas feitas nos Estados Unidos constataram que a ocitocina também aumenta os níveis no sangue da interleucina, componente do sistema imunológico que combate as infecções. De outro lado, pesquisas mostram também que num mundo cada vez mais intermediado pelo virtual, a solidão tem atingido níveis epidêmicos. Será que o caminho para a felicidade é mais simples do que a gente imaginava? Mas ainda assim a gente se perdeu? Quando foi a última vez que você conversou com alguém? Preferencialmente, se possível, olho no olho. Que tal fazer isso agora? Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes.
Participe. radioidefran@idefran.com.br. No Sementeira Responde, hoje vamos atender a nossa ouvinte, Tereza Cristina, que perguntou à equipe do Idefran: ao nascer, cada um de nós vem com uma missão? Quem responde é Sônia Lúcia Rodrigues. De algumas décadas para cá, foi possível, com o advento da abertura política no Brasil, a prática religiosa conforme os princípios de cada religião, pois antes não era possível a manifestação de alguns segmentos religiosos e muito menos serem eles praticados. Mas finalmente isso ficou no tempo e hoje, cada dia aparece uma religião nova, muitas das quais derivadas de outras, que podem nos auxiliar a encontrar nossa missão. Isso possibilita que as pessoas escolham aquilo que mais lhes convém. Nesse aspecto também, o espiritismo pode ser praticado livremente, pois no passado houve grandes perseguições, inclusive na Espanha, em 1861. Até livros foram queimados e chegou a existir uma lista de livros que eram proibidos de serem lidos, dentre os quais estavam publicações de Kardec. Para os que não sabem, Allan Kardec foi o fundador do Espiritismo no planeta Terra. Na realidade, a missão de Kardec iniciou antes do seu nascimento, quando recebeu essa grandiosa tarefa da codificação quando ainda estava no plano espiritual. Todos nós, antes de nascer, temos o conhecimento daquilo que vamos realizar, das provas que vamos passar, dos sofrimentos que teremos de enfrentar. Isso não é só no campo religioso, mas também no campo das artes, da política, da ciência, da nossa vida pessoal, da nossa família. Às vezes, a nossa missão envolve assuntos de menos repercussão, como, por exemplo, de conduzir nossa família no caminho do bem, de cuidar da educação dos nossos filhos. Missão esta não menos importante, e sim com alto teor de compromisso. É bom que pensemos nisso, pois ninguém vem ao plano terrestre para passear. O tempo que perdemos em não realizar os objetivos traçados anteriormente é prejudicial ao nosso progresso pessoal e também do grupo onde estamos inseridos. Kardec cumpriu com plenitude a sua missão na Terra. Fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1º de abril de 1858, o que possibilitou que a doutrina se expandisse e chegasse ao nosso conhecimento. É uma religião que tem Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e Jesus como modelo e guia. Não é de conteúdo humano. Uma pleiade de espíritos altamente elevados, encarregados dessa laboriosa tarefa, ditou todos os ensinamentos que foram codificados por Allan Kardec. Mas voltamos a salientar que as missões na vida são várias. E a exemplo de Kardec, que ocorreu no campo filosófico, científico e religioso, temos missões de cientistas que chegam à Terra para minimizar os sofrimentos e as dores, com informações sobre medicamentos, vacinas, tratamentos e equipamentos no campo da saúde. Lembramos que os espíritos protetores nos auxiliam e nos guiam na execução da nossa missão, mas não fazem por nós o que é da nossa responsabilidade conquistar com o nosso esforço e a nossa dedicação. É por meio do estudo,
da leitura, da observação, da reflexão e do autoconhecimento que nos instruímos e descobrimos a nossa missão pessoal. Sendo o Pai perfeito e infinitamente bom, possibilita, assim, que o socorro chegue até nós no momento oportuno. Foi o Mestre Jesus que nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, é necessária muita dedicação na procura das respostas, dos motivos pelos quais existem tantas aflições e nelas estamos inseridos. Em todas as situações, devemos procurar o que temos que aprender para seguir em frente, nunca caindo no vitimismo de achar que sofremos mais do que os outros. Também é no estudo que vamos aprendendo as causas dos sofrimentos, o motivo pelo qual uns sofrem tanto e outros quase nenhum mal passam. Hoje, perdemos muito tempo nas redes sociais, ocupando-nos com futilidades, enquanto deixamos bons livros nas prateleiras sem adentrarmos nos seus conteúdos. A doutrina espírita é o consolador prometido. Vamos beber nessa fonte pura para fortalecer a nossa fé e a nossa coragem e cumprirmos a nossa missão. Encerrando o nosso programa, ouçamos a mensagem. Irmão, dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Prepara a mesa, coloca a água sobre, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Jesus no lar é vida para o lar. Distende da tua casa cristã a luz do evangelho para o mundo atormentado. Quando oramos em família, toda a rua e todo o edifício recebem o benefício da comunhão com o alto. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, comunga com Jesus, para que possas ter Jesus contigo. Encerramos o Sementeira Cristã agradecendo a todos pela audiência. Estejamos juntos todos os domingos às 9 horas, através da Rádio Idefran e canal YouTube. E não se esqueçam, Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.